Olá, aqui é Nicole Pereira, do curso técnico de Química, e eu fiquei responsável pelo assunto de eletroquímica. Bom, eletroquímica, resumidamente, é uma área da química que estuda a transformação da energia química em energia elétrica. A energia química para a energia elétrica seria a reação química transformada em energia elétrica, que é basicamente a força, entre aspas, que essa energia química gera é transformada em energia elétrica. Já a energia elétrica transformada em energia química é a reação química realizada após a aplicação de uma energia elétrica, ou seja, uma reação química que não seria, que não ocorreria naturalmente e que ocorrerá graças à aplicação de uma energia elétrica. Um esqueminha legal de entender a pilha de Daniel é o CRAL. O que seria o CRAL? O CR seria o cátodo reduz, AO seria ânodo oxida. O que seria a redução? Redução é quando, por exemplo, a placa de cobre aqui da pilha ganha elétrons e o NOx dela acaba diminuindo. E o que seria a oxidação? A oxidação é quando a placa, por exemplo, de zinco perde elétrons e seu NOx acaba aumentando. Essa aqui é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel são 2 frascos com 2 soluções, certo? Uma ponte salina, uma placa de cobre e outra placa de zinco. E aqui existe um fio condutor por onde esses elétrons vão passar. Cátodo reduz, que no caso ganha elétrons, então ganha essa diferença aqui de massa, entre aspas, na placa de cobre, e o ânodo reduz, ele perde elétrons, né? Reduz não, desculpa, oxida, ele perde elétrons, então ele tem essa diferença também na sua massa na placa de zinco. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de atividade de CRAL, que no caso é o ânodo e o cátodo. Aqui nessa atividade a gente vai utilizar dados que são fornecidos numa tabela, que são tabelados esses dados. Então pode ser encontrado na internet ou em outros locais, outros meios que você tem de pesquisar, né? Que são os potenciais de redução desses elementos aqui. Bom, o que essa atividade pede? Indique o ânodo e o cátodo das pilhas construídas com os seguintes pares de metais. Aqui a gente tem o zinco e o magnésio, aqui temos zinco e níquel, aqui temos chumbo e prata, magnésio, chumbo e níquel. Como a gente viu no CRAL, ânodo é o que oxida, o cátodo é o que reduz. Aqui a gente tem um potencial de redução, então o maior potencial de redução daqui será o cátodo, certo? Então, entre o zinco e o magnésio, quem é o ânodo e quem é o cátodo? Já que o cátodo é o que tem o maior potencial de redução, então a gente vai ver aqui, o zinco é menos 0,76 e o magnésio é menos 2,37. 0,76 é maior do que menos 2,37, ou seja, o nosso cátodo é o zinco. Bom, já aqui na B, os elementos que a gente tem é o zinco e o níquel. Como a gente viu, o cátodo é o que tem maior potencial de redução. Então, o que tiver maior potencial de redução será o cátodo. Entre o zinco e o níquel, quem tem o maior potencial de redução? 0,76 é menor do que 0,23. Obviamente, o 0,23 está mais perto do 1. Então, o nosso cátodo será o níquel e nosso ânodo será o zinco. O raciocínio que nós vamos usar na C, na D e na E será a mesma coisa. Então, aqui, entre o chumbo e a prata, quem tiver o maior potencial de redução será o cátodo.
Entre o chumbo e a prata, o maior potencial de redução é a prata, pois é positivo, todos os outros são negativos. Então, a prata será nosso cátodo e o chumbo será nosso ânodo. Bom, como eu havia dito que aqui seria o mesmo raciocínio, eu já coloquei a resposta da D e da E já para ir mais rápido, facilitar, né? Aqui no D, entre cátodo e ânodo, o maior potencial é o do chumbo, né, que é menos 13, já que o magnésio é menos 2,37. E no E, entre chumbo e níquel, o maior potencial de redução é o do chumbo, pois ele é menos 0,13, e o do níquel é 0,23, ou seja, é 10 menor, né, potencial menor, 0,1, menor do que o do chumbo. O enunciado diz: nas pilhas eletroquímicas obtém-se corrente elétrica devido à reação de oxirredução. Podemos afirmar que... Aí aqui tem as opções e a gente vai analisar cada uma e ver se é correta ou não. No cátodo ocorre sempre a semi-reação de oxidação. Aí aqui a gente vê no esqueminha do Kral que o cátodo ele reduz, ele não oxida. Então essa opção está errada. Na B, no cátodo ocorre sempre a semi-reação de redução. Aqui no cátodo ocorre a redução. Então, por enquanto, é a mais correta. A C, no ânodo ocorre sempre a semi-reação de redução. Aqui, como a gente vê no esqueminha, o ânodo ocorre sempre a reação de oxidação e não de redução. Então, essa está errada. A D, no ânodo ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. A D e a E é a mesma coisa, só que só muda que ocorre as duas simultaneamente no cátodo ou no ânodo. E essas opções não estão corretas, porque se ocorressem a oxidação e a redução simultaneamente em um dos elementos, né? Porque a gente tem 2 frascos com líquido, né? Um do lado do outro, na pilha de Daniel. E aqui tem um fio condutor e a ponte salina. Então, se ocorrer a oxidação e a redução em somente um dos frascos, não teria energia para passar no fio condutor. Então, isso não se tornaria uma pilha, porque não passaria energia por aqui, entendeu? Então, a pilha não teria funcionalidade, digamos assim. É sobre DDP, a diferença de potencial em uma pilha, que é o que faz com que ela tenha mais energia, que ela produza mais energia. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida quando se une uma meia pilha, onde a reação eletrólica de redução ocorre espontaneamente, no cátodo, com a outra meia pilha, onde a reação eletrólica de oxidação ocorre espontaneamente no ânodo. Com base nas informações acima, assinale a opção em que indica os metais que produzirão o maior valor de DDP. Essa aqui é a fórmula para calcular, uma das fórmulas, né, para calcular DDP, que é o que a gente vai usar nessa atividade. A primeira diz: o cobre como cátodo, aqui eu coloquei o Rzinhos e os Ozinhos para a gente lembrar que o cátodo é onde reduz e o ânodo é onde oxida. O cobre como cátodo e a prata como ânodo. Aqui embaixo eu coloquei a tabelinha de potencial de oxidação e de redução de cada um dos elementos que aparece aqui. Então, vamos lá. Aqui eu já anotei as formulazinhas direitinho, mas eu vou explicar de um por um. Bom, na primeira, o cobre como cátodo e a prata como ânodo, né? O ânodo, que é onde ocorre a oxidação, o valor vai vir primeiro e depois vai vir o valor de redução, que é o cátodo, né? Então, a prata como ânodo. A gente vai vir aqui, e como ele é o que oxida, a gente vai ver o potencial de oxidação dele. Então, o potencial de oxidação da prata é menos 0,80, que está aqui, mais potencial de redução. O que reduz é o cobre, que é o cátodo, né? Então, o potencial de redução do cobre é mais 0,34, que está aqui, que dá um total de menos 0,46. 0,46
volts, que é a unidade de DDP, né? A segunda, prata como cátodo e zinco como ânodo. Primeiro valor do ânodo, né, que é o zinco, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76 e o potencial de redução da prata é 0,80. Então, aqui a gente montou e essa DDP dá 1,56. 0,56 volts. Sempre lembrando que aqui no meio tem um sinalzinho de mais, porque isso vai fazer diferença aqui, né? O potencial de oxidação do cádmio é de 0,40, que está aqui, mais da fórmula, o potencial de redução do zinco. Só que o potencial de redução do zinco é 0,76. Então, vai ser menos 0,76 ou menos 0,76 direto, né? Aqui eu coloquei um maisinho, só para explicar, para deixar dentro da fórmula. E essa DDP vai dar menos 0,36. Menos 0,36 volts. Na D é o cádmio como cátodo e o cobre como ânodo. O potencial de oxidação do cobre é 0,34, menos 0,34, desculpa. E o potencial de redução do cádmio, é menos 0,40. Então, vai ser menos 0,34 mais menos 0,40, que dá menos 0,74. Menos 0,74. Aqui tem um menuzinho que ficou grudado com o igual, mas dá para entender. O E, o ferro como cátodo e o zinco como ânodo. O potencial de oxidação do zinco é de mais 0,76 e o potencial de redução do ferro tá aqui, é menos 0,44. Então, é mais 0,76 e mais menos 0,44, igual a ordem da fórmula. E esse DDP, essa DDP dá 0,32. 0,32 volts. Então, com base nessas informações acima, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de DDP. Então, entre todos esses valores de DDP, o maior seria o B, né, logicamente, porque o primeiro dá negativo, né, esses três aqui dão negativo, o A, o C e o D dão negativo, então eles são menores. E junto com o B, o outro que dá negativo, o outro que dá positivo é o E, só que ele é 0,32 e o B é 1,56. Então, logicamente, a maior DDP seria o do B, então seria a pilha que teria mais funcionalidade, digamos assim.